Olá, amigos da usinagem da conformação de metais, começando mais um Benner Infometal. Hoje eu tô aqui com meu amigo Myron Antero, ele é diretor-geral da Schunk. Myron, obrigado pela participação e me diz aí, o que você trouxe pra gente falar? Bom, pessoal, primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de estar aqui na Benner pra gente falar um pouquinho sobre produtos e hoje a gente trouxe porta-ferramentas. Qual que é a importância de um porta-ferramenta durante o processo de usinagem? Beleza, vamos lá que você trouxe uns negócios diferentes aí. Eu trouxe. Bom, às vezes as pessoas elas se preocupam na fixação da peça, na própria ferramenta, mas às vezes esquecem do porta-ferramenta. E às vezes eles, poxa, a minha peça não está tendo um acabamento superficial adequado, a vida útil da minha ferramenta não está adequada, mas muitas vezes não é por conta do processo. Reclama da máquina, reclama da máquina, não. Exatamente. Mas às vezes o porta-ferramenta é o mais adequado. Então eu trouxe aqui dois porta-ferramentas bastante interessantes. Certo. Então, como é que funciona? Basicamente, quando a gente está falando de fixação de ferramentas, né? Então a gente precisa ter um porta-ferramenta que ele garanta o batimento adequado durante o processo de usinagem. Então, muitas vezes você trabalha, por exemplo, um porta-pinça. A gente está falando aí de batimentos na casa de décimos, né? Centésimos a décimos. Quando a gente fala do mando hidráulico, por exemplo, a gente está falando de 3 milésimos apenas de batimento. Uma coisa interessante, para quem não sabe o que é batimento. Bom, vamos lá. Como é que a gente explica do jeito fácil o que é o batimento numa ferramenta? Basicamente, o batimento é o desvio que a ferramenta vai ter a uma distância de 2,5 vezes o diâmetro da ferramenta. Ou seja, você vai medir quanto que a ferramenta está para fora do porta-ferramenta e esse desvio que ela vai ter é o que a gente chama de batimento. Quanto que ela gira fora do centro. Exatamente, é isso mesmo, tá? Então, assim, quanto melhor nós tivermos o batimento, melhor vai ser reproduzido o processo. Perfeitamente. Então, a gente fala, por exemplo, processos de fresamento, né? Poxa, mas o que o processo de fresamento vai impactar o uso de um porta-ferramenta? Não é só fresar? Muito pelo contrário. Muitas vezes você está utilizando uma fresa lá, alta remoção, que hoje em dia é muito comum, e aí você tem um problema de vida útil, você tem um problema de acabamento superficial. Aí quando você vai ver a ferramenta, ela está lá trabalhando com batimento acima de 1/100º, às vezes até acima de décimos, e não tem nenhuma absorção de vibração. Por exemplo, o porta-ferramenta hidráulico ele traz isso. Que é o quê? Você monta a ferramenta aqui, é muito simples. Eu vou montar uma bucha de redução, só para o pessoal exemplificar. Então você monta, vamos imaginar que isso aqui fosse a ferramenta, né? Você montou, você vem com uma chave, você travou aqui, pronto, sua ferramenta está pronta para usinar, garantindo os 3 milésimos de batimento. 3 milésimos de batimento. 3 milésimos, para quem não sabe, você tem, são 3 casas decimais. É 1 milímetro dividido em 1000. Exatamente. Então vamos lá, é isso aí, vamos saber. O fio de cabelo, só lembrando, tem aproximadamente 8 milésimos de espessura. Então 3 milésimos é menos do que o fio de cabelo. É bem pouco. Então assim, isso aí garante uma vida útil da ferramenta maior. Exatamente. Né? Então procurem cone, então vamos lá, procurem porta-ferramenta ou cones, né? Exatamente. Com o menor batimento possível. Exatamente. Né? Isso é um dos pontos que entram dentro da análise do total do processo de usinagem, mas tem outros fatores também muito importantes. Por exemplo, quando a gente está trabalhando num processo de usinagem, toda a vibração que é gerada durante o processo, ele passa pela ferramenta, passa pelo porta-ferramenta, ele chega até o espinho. Vai lá no rolamento do espinho. Exatamente. Então, quem nunca falou, poxa, minha máquina está com problema ali no rolamento, mas muitas vezes não é o problema da máquina, e muitas vezes é o quê? O porta-ferramenta que você está utilizando não absorve a vibração durante o processo de usinagem e essa vibração vai lá para o rolamento. Então, a economia, às vezes, numa compra inicial, gera um custo lá na frente. Exatamente. Que a pessoa não está esperando. Legal. Exatamente. Então, esse daqui é o hidráulico. Exatamente. Né? E esse aqui? Eu trouxe aqui um outro porta-ferramenta bastante interessante, é o Schunk Tribus, tá? Qual que é a grande vantagem e qual que é o segredo do Schunk Tribus? O porta-ferramenta Tribus, ele tem uma forma poligonal, é como se fosse um triângulo. Parece que é redondo, mas não é. Não é redondo. Então eu vou até mostrar aqui para vocês, se você soltar, deixa
deixa eu pegar essa bucha de redução para trabalhar como se fosse a ferramenta. Se você tentar colocar essa bucha de redução no porta-ferramenta, você vai ver que não entra. Não entra. É uma bucha especial que vai aqui. Não é uma bucha especial. Como que funciona o sistema Tribus, tá? O sistema Tribus, para você montar a ferramenta, você precisa de uma bomba hidráulica. Então ela comprime essas extremidades do triângulo que a gente está falando, tá? E aí vai formar um círculo. Aí sim você vai vir e você vai conseguir colocar a ferramenta. Quando você alivia a pressão, esse porta-ferramenta ele trabalha dentro do campo elástico do aço. Você trabalha com a deformação do corpo. Entendi. Exatamente. E isso daí vai tocar a ferramenta em 3 pontos da área de contato. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que é difícil, hein? Vamos lá. Quando é que o cliente escolhe esse ou esse? Bom, vamos lá. Tem alguma diferença pro tamanho da ferramenta, o batimento desse é menor? Qual que é a... O batimento de ambos as portas-ferramentas, a gente fala da casa de 3 milésimos. Qual que é a grande diferença do mandril Tribus, tá? Quando a gente trabalha com processos de alta rotação. Então vamos imaginar o seguinte, a gente trabalha com processo acima de 25.000 RPM. Certo. O Tribus, ele tem uma grande vantagem porque ele não tem nenhum componente adicional. Basicamente, é uma peça de aço e você consegue ter um balanceamento muito melhor. Uma peça de aço, ela é simétrica, né? Não tem parafuso, não tem... Exatamente, entendi. Ela é totalmente simétrica. Nós temos aplicações com o mandril Tribus trabalhando acima de 60.000 RPM, para você ter uma ideia. Entendi. Então é um mandril muito interessante para esse sentido. Qual que é a outra vantagem do mandril Tribus? Algumas outras versões a gente consegue trabalhar com paredes muito finas no mandril. Ou seja, áreas de difícil acesso você consegue ter com o mandril Tribus. Por exemplo, o nosso prolongador Tribus, diâmetro de 6 milímetros, ele tem uma parede externa de 9 milímetros. Ou seja, é quase o mesmo diâmetro da haste da ferramenta. Entendi. Ou seja, são diversos modelos, você consegue garantir ainda os 3 milésimos de batimento com alta qualidade e você consegue ter acesso a áreas... Você depende de uma cavidade profunda ali, que tem muita interferência ali, que pode bater, pode colidir. Esse daqui é interessante. Exatamente. Boa. Ou seja, o porta-ferramenta ele é um fator muito importante quando a gente fala de processo de usidade. Então, pessoal, não compre porta-ferramenta na orelhada. Converse sempre com um especialista para te orientar o que é melhor para o seu processo. Vale frisar que os porta-ferramentas convencionais, porta-pinça, Weldon, eu não estou falando que são são porta-ferramentas ruins. Na verdade, para cada aplicação ele tem o seu por processo. Isso que é interessante sempre falar com alguém, porque daí a pessoa vai te ajudar a descobrir o melhor porta-pinça. Exatamente. Também de acordo com o bolso de quem quer, né? Exatamente. De repente, esses daqui não cabem no seu bolso, vocês têm outras soluções que podem caber também. Com toda certeza. Entendi. Aqui a gente precisa analisar muito bem o processo como um todo. Então, processos de mais simples, uma pequena furação para furo, para rosca e tudo mais, você pode utilizar sim esses outros. E lá na Schunk vocês dão essa assessoria para o cliente, com toda certeza. Nós temos a equipe de engenharia disponível para dar todo esse suporte para identificar qual que é o porta-ferramenta adequado para o processo. De graça. Então, não custa nada. Não custa nada para você melhorar os processos da sua empresa. Então, converse sempre, liga lá. Tá o contato aí, mas é fácil também achar a Schunk no mercado e faça uma consultoria, melhore o seu processo, você vai ver que às vezes uma diferença, um investimentinho aqui diferente melhora um montão, né? Na vida útil da máquina, das ferramentas e na qualidade da peça. Com toda certeza. Beleza. Eu acho que ficou legal. Espero que vocês tenham gostado. Myron, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Obrigado, pessoal.